Muito bem, graças a Deus mais um culto. Estamos reunidos para aqui mais uma vez para servir, exaltar e adorar o santo e excelso nome do nosso bom Deus. Convido a você que nos assiste pelo canal Família Batista Prudente, assim como os irmãos presentes, a abrir as vossas Bíblias no livro de Levítico. Para quem está decorando os livros da Bíblia, Levítico é o terceiro livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, capítulo 22, versículo 17 ao 24. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi, ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Há uma passagem em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, na qual Deus disse que não haveria restrição para tudo que o homem quisesse fazer. O texto de Gênesis trata especificamente da sabedoria que Deus deu ao homem, capacitando o homem para criar ou inventar coisas. Em seguida, ainda no mesmo texto de Gênesis 11, nós vemos Deus demonstrando seu poder e sua soberania, provando que nada sai do controle de suas mãos, mesmo capacitando o homem para fazer tudo aquilo que ele quisesse, mas que nada sai do controle das mãos de Deus. Então Deus vai, desce àquele local e ali ele confunde as línguas dos homens. Na cidade que nós conhecemos de... Qual é o nome da cidade? Babel. Então Deus coloca em prática, aquilo que ele tinha ordenado que o homem fizesse. Que era o quê? Qual era a ordenança que Deus tinha dado para Noé, quando Noé saiu da arca? Para ele povoar toda a terra. E o homem foi desobediente e queria ficar só num único lugar. Assim, nós podemos ver que o homem segue depois a sua história, com tudo aquilo que Deus lhe deu e capacitou. Nós encontramos e vamos encontrar nas Escrituras, por exemplo, diversas passagens que falam
a respeito da inteligência e habilidade que Deus deu ao homem para criar as coisas, para inventar as coisas. E nós sabemos muito bem que desde uma simples roda de pedra, como dizem, né, que fala dos homens das cavernas, até a mais sofisticada máquina dotada da famosa inteligência artificial, nós vamos encontrar hoje. E nós vamos encontrar no decorrer da história. Basta a gente olhar à nossa volta. A gente olhar ao nosso redor, no nosso dia a dia, quantas coisas que existem e que foram obras da criatividade humana. Uma simples colher dentada que criaram para pegar um macarrão. É mais prático, é mais fácil para pegar. Aqueles que têm, por exemplo, a idade, né? Os mais jovens não vão assim entender muito o que eu vou falar agora, né? Não vão compreender. Mas aqueles que têm aí por volta aí dos seus 40 a 70 anos, né? Quanta coisa mudou desde a sua infância até hoje. Quantas coisas que na sua infância você nunca nem imaginava que um dia iria existir. E hoje existe. Quantas coisas que você viu surgir e que hoje já não existe mais. Quantas coisas dessas que você viu surgir, que você um dia teve até vontade de adquirir, um tipo de tecnologia, um tipo de instrumento, ou um objeto, algo parecido, e você não teve nem tempo de ter. Aquilo já virou coisa do passado, já virou uma coisa ultrapassada. Novas tecnologias, novos modelos. E nós podemos ver aí desde um simples fogão a lenha até uma placa de cozinhar, de indução, e até mesmo os tais dos robôs de cozinha, né? Tudo à nossa volta tem sido criado com o intuito de termos aí uma melhor qualidade de vida. Todos os dias vamos nos deparar com inúmeros modelos de coisas novas e criações e invenções do homem em busca justamente do viver melhor. Um micro-ondas que aquece o almoço mais rápido, uma máquina de lavar roupa que também seca a roupa, o carro que já não precisa de chave, as cartas que já são coisas raras, né? Agora você já conversa com a pessoa, já sabe da notícia, coisas de segundos. Se a pessoa estiver conectada à internet, lá do outro lado do mundo, eu já consigo saber como é que ela está agora. E assim por diante, nós vamos vendo que tudo foi feito para o homem viver melhor. Hoje nós vamos ver, à luz das Escrituras, um pouco sobre atributo de Deus. Vamos ver um pouco sobre doutrina da igreja. Vamos ver também um pouco sobre vida cristã. E eu gostaria de utilizar hoje, nessa noite, o título Viva o seu melhor. E, vamos dizer assim, um subtítulo, como viver melhor, o seu melhor todos os dias. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos por esse momento, onde estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o teu santo e excelso nome.
Pedimos a Deus, a tua misericórdia por nós, que o Senhor venha nos capacitar por meio do teu Espírito Santo, que o Senhor nos auxilie abrindo a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos e crescermos na tua graça. Que sejamos, ó Pai, exortados, consolados, dirigidos, fortalecidos, segundo a tua santa e excelsa vontade. Peço, ó Pai, a tua direção por mim, para que eu seja usado por ti, Senhor, para pregar a tua palavra como ela realmente é, e não ensinos ou filosofias, teorias humanas. Se com cada pessoa que estará acompanhando essa mensagem, abençoando e dirigindo. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre o livro de Levítico. Levítico, como eu disse no começo, é o terceiro livro do que conhecemos como Pentateuco. O que é Pentateuco, irmão Fábio? Pentateuco, o nome já começa a dizer pela primeira parte da palavra. Penta, são 5. Então, teuco é livros ou leis. Então, 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E Levítico é o terceiro de autoria de Moisés, o qual, segundo estudiosos, foi escrito para que fosse como um manual, tanto para o serviço dos levitas, quanto para o dia a dia do povo. Mas quem e o que eram os levitas? Os levitas eram todos aqueles que eram descendentes da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, da qual a família de Moisés pertencia, ou seja, consequentemente, Arão, irmão de Moisés, também pertencia à mesma linhagem. Nenhuma outra pessoa poderia ser chamado de levita se não fizesse parte da linhagem de Levi. Arão foi chamado por Deus para ser o sacerdote do povo, para servir no tabernáculo e posteriormente no templo que foi construído por Salomão. Os descendentes de Arão, seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante, foram os que serviram, foram os sacerdotes, foram os levitas. Então, nenhuma outra pessoa de outra tribo poderia exercer o sacerdócio, a não ser alguém que pertencesse a essa linhagem. O livro de Levítico, ele pode ser basicamente dividido em 5 partes. Vamos lá. Primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Essa parte trata da regulamentação, da apresentação das ofertas e dos sacrifícios oferecidos por gratidão a Deus ou por expiação do pecado cometido. Temos aí, podemos utilizar como passagem-chave dessa primeira parte, Levítico capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz assim: E se alguém ou se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. A segunda parte do livro de Levítico vai do capítulo 8 ao capítulo 10, e trata da consagração de Arão e dos seus filhos ao ofício sacerdotal. Trata também dos atos cerimoniais
de consagração, sacrifícios, ofertas, da vestimenta do sacerdote. Mas em particular, no capítulo 10, nós temos aí o relato da morte de duas pessoas, Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão. Por que eles morreram? Morreram por cultuarem a Deus de forma errada, por fazer aquilo que não era para ser feito no culto, na presença de Deus. E nós temos aí Levítico 10, capítulo 3, como o versículo chave para essa segunda parte de Levítico. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. A terceira parte do livro de Levítico vai do capítulo 11 ao capítulo 15. Traz a definição dos termos de pureza e impureza. Quando fala de pureza e impureza, vou citar um exemplo. Quando alguém tocava em um cadáver qualquer, ele era considerado impuro. Então, essa parte vai tratar a respeito disso. Olha, a pessoa está impura porque tocou no cadáver. Alguém morreu, foi lá, teve que enterrar, tocou. Então, tinha todo aí um processo de purificação que deveria ser feito. Continuando. Trata das normas a serem seguidas no caso de impureza, como eu falei, e a importância da celebração da festa do dia da expiação. O versículo-chave está no capítulo 12, versículo 6. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Quarta parte do livro de Levítico, vai do capítulo 16 ao capítulo 25. Aqui, nessa parte, nós temos o que se pode se chamar de o coração do livro de Levítico. Centralizado na santidade de Deus e na santificação do homem, ou na santificação dos levitas. Neste trecho do livro nós encontramos instruções ao culto, tanto para os sacerdotes quanto para todo o povo, e também as normas a serem observadas e praticadas por todos, em particular e em comunidade. Para qual fim isso era dado? O fim de todas essas normas era dado para que todos pudessem viver ou ser regidos por princípios de santidade, da justiça de Deus e do amor. Versículo-chave está em Levítico 19, capítulo 19, versículo 2. Que diz assim: fala toda a congregação nos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, ó Senhor vosso Deus, sou santo. A quinta parte tem apenas 2 capítulos, o capítulo 26 e 27. Nessa parte final, nós vamos encontrar aí as bênçãos e maldições em decorrência a obediência ou desobediência a Deus. E os versículos chaves estão no capítulo 26, versículo 3 ao 5, que diz assim, vamos lá. Capítulo 26, versículo 3 ao 5, diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar.
e habitareis seguros na vossa terra. O livro de Levítico ele aponta para algo. Algo que já aconteceu. Esse algo é o sacrifício, ou seja, o ofício sacerdotal de Cristo e o sacrifício perfeito pela expiação dos pecados do homem. Por outro lado, Levítico mostra claramente o quanto Deus é santo e o dever de ter uma vida de santificação por parte de todo aquele que deseja se aproximar de Deus. E também quanto ao comportamento de seriedade e reverência de culto. Essas três coisas o livro de Levítico aponta. Você quer aprender sobre a reverência no culto? Você quer aprender sobre a santidade de Deus? Você quer aprender sobre uma vida santa diante de Deus? Estude o livro de Levítico. E nós podemos ver que é comprovado por meio das Escrituras. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus. Vamos ver o que diz lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Carta de Paulo aos Hebreus, segundo alguns estudiosos, né? Foi Paulo quem escreveu essa carta. Então, os hebreus, por que aos hebreus, né? Essa carta foi escrita para aqueles que eram e que foram educados, dirigidos, preparados por meio da lei, por meio do Pentateuco, por meio das escrituras do Velho Testamento. Então, Paulo vai e escreve essa carta, capítulo 12, versículo 14, e diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? A santificação. Ninguém verá o Senhor. Segundo ponto. Voltando ao nosso texto, Levítico capítulo 22, vamos lá, vamos voltar. Levítico 22. Vamos ler só a primeira parte, do 17 ao 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer de suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá, macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa que haja defeito, olha aí, pela segunda vez está repetindo a palavra defeito, oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. Não pode ser possível imaginar que Deus, sendo santo, puro e perfeito, se agradaria de qualquer tipo de culto ou sacrifício. É impossível ter essa imaginação que Deus se agrada desde que nós tenhamos ou estejamos prontos de coração. Então eu posso servir e adorar e cultuar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. É impossível, biblicamente falando, imaginar que alguém possa falar assim, ou que alguém possa se comportar assim. O mandamento de Deus quanto às qualificações das ofertas chama a atenção para a seriedade quanto à maneira de viver.
quando Cristo morreu, quebrou-se a barreira de o homem entrar na presença de Deus. Quebrou-se aquela formalidade do templo que só o sacerdote é quem entrava e fazia toda aquela oferenda, vamos dizer assim, do sacrifício e de culto e aquelas coisas todas. Hoje não. Depois de Cristo não. O homem sozinho, em particular, como Jesus disse, quando alguém for orar, entre no seu quarto. E lá, no seu quarto, só entre você e Deus, Deus vai te ouvir. Então nós temos livre acesso à presença de Deus. Quando eu abro os meus olhos logo pela manhã, eu já estou na presença de Deus. Deus já está me olhando, Deus já está me contemplando. Se eu acordo e já penso em algo que eu vou fazer no meio do dia, se aquele algo for pecado, for uma atitude pecaminosa, eu já estou pecando em pensar. Se eu acordo e já me disponho a orar, a buscar a presença de Deus, a meditar na palavra de Deus, cantar um hino, eu já estou entrando na presença de Deus em culto. Nós conhecemos um versículo, né? Muito fácil, é muito fácil para se decorar. 1 Tessalonicenses 5,17. Diz o quê? Orai sem cessar. Se nós começarmos a orar pela manhã e tiver um comportamento de orar sem cessar, nós estaremos o tempo todo em oração, em espírito de oração. Nós vamos falar menos abobrinha, vamos ter menos comportamento errado, não vamos pensar bobeira, não vamos pecar. Estamos na presença de Deus. As qualificações daqueles animais que Deus falou para Moisés, para que fosse orientado a Arão e seus filhos, e a todos os filhos de Israel, nós podemos ver aí, versículo 18, olha só, fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Ou seja, não era uma coisa só para o sacerdote. Então todos queriam oferecer o sacrifício, que iam se apresentar a Deus em culto, iam oferecer o seu sacrifício, tinham que saber dessas qualificações. Essas qualificações desses animais apontavam para a qualificação daquele que seria e foi o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que seria e foi o sacrifício final em remissão dos pecados do homem. Nada mais, nada menos que quem? Jesus Cristo. Isso nós podemos ver aonde? Lá em João, deixa marcado aí Levítico, João, capítulo 1, versículo 29. O que diz lá? Vamos lá ver. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. Quem era esse João? Se voltarmos um pouquinho aí na história, nós vamos ver que surgiu um certo homem chamado João e que ele ganhou um apelido. Ele ganhou o apelido de O Batista. Por quê? Porque ele batizava as pessoas como símbolo de remissão ou de salvação dos pecados. Então as pessoas iam até ele, confessavam os seus pecados, ouviam a sua pregação, porque a pregação dele era arrependei-vos. E as pessoas se arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados e se entregavam. Eram salvas, sim,
porque esse homem foi enviado por Deus, era um profeta. E quando ele vê Jesus chegando a ele, versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós podemos ver a comprovação disso na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ainda tratando referente às qualificações dos animais a serem apresentados em sacrifício. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não tinha defeito, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que não tinha mancha, aquele que não tinha quebradura nenhuma, ele se fez manchado, ele se fez defeituoso. A exigência de Deus quanto ao viver e ao oferecer o melhor a Ele, aponta justamente não só para a vida, mas sim para a obra salvífica de seu Filho. E o seu único Filho, o seu melhor, o que Ele mais amava, Jesus Cristo. Deus deu o melhor dele para morrer pelo homem. Terceiro, aí vem a pergunta, né? Mas irmão, o irmão falou aí como viver o nosso melhor, né? Ou o título da pregação, viva o seu melhor. Então, como viver? Terceiro ponto, como viver o seu melhor? Há uma passagem bíblica que vai nos orientar a respeito disso. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, o que essas coisas são? Mateus está tratando aqui, ele expõe, ele escreve aqui, ele registra em seu livro as palavras que Jesus está falando a respeito das inquietações, das preocupações, dos cuidados com as coisas do nosso dia a dia. Então Jesus fala justamente isso: olha, você está preocupado com isso, com aquilo outro, com aquilo, tal. Busque primeiro a presença de Deus. É isso que Jesus está falando. E todas essas coisas que você se preocupa, vos serão acrescentadas. Você já reparou que mesmo diante de tantas criações e inovações que temos em nossas mãos, nós ainda estamos insatisfeitos? Eu tenho aqui um computador, mas ele ainda não é tão rápido, eu preciso de um computador mais rápido. Eu tenho um carro X, mas ele ainda não é tão bom, porque eu preciso que um carro seja de tal ou que tenha tal tecnologia. Tem uma coisa, mas pensando na outra, essa coisa não está bom. Não basta ter somente uma máquina de lavar roupa. É preciso ter uma que seca também. Não basta ter um telefone com isso ou com aquilo. É preciso ter um mais potente. É assim que todos nós vamos à busca de ter um melhor.
na ânsia de viver o melhor. E é aí que nós erramos. Mas, irmão Fábio, é pecado em querer viver melhor? Definitivamente, irmão, não é pecado. Mas o que fazemos e como fazemos pode nos levar a termos uma vida de pecado. Pode levar você a ter uma vida pecaminosa. Não é pecado você querer uma casa confortável, com uma pintura diferente, um acabamento bonito. O pecado está em você deixar de ir aos cultos justamente para fazer as obras que você deseja fazer na casa. O pecado está em você usar o que é de Deus e para a obra de Deus, para comprar o material que você quer pôr na obra da sua casa. Não é pecado você querer comprar um carro novo. Pecado está nos meios em que você usa para adquirir o mesmo. Como, por exemplo, deixar que o trabalho extra atrapalhe a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com os irmãos, a sua comunhão com a igreja. Não é pecado você fazer as suas economias. O pecado está em você roubar e trapacear algo, alguém ou alguma instituição para obter vantagens. Não é pecado você passear, se divertir, viajar. O pecado está em você deixar de ir aos cultos para fazer os seus passeios. Mas, irmão, eu trabalhei tanto para comprar a minha piscina e agora que ela está prontinha, instaladinha, cheinha, e a previsão do tempo já sabe, né? Tá para sol. Não vai chover domingo. Meu amigo, foi Deus quem te deu a saúde para você trabalhar. Foi Deus que tocou no coração daquela empresa ou do dono daquela empresa para te dar um emprego. Foi Deus quem te capacitou para você conseguir exercer o seu trabalho e conseguir o dinheiro para você comprar a sua piscina. Não é pecado você querer vencer na vida. Pecado está em você deixar a leitura da Bíblia, o louvor, o culto, para se ocupar nos seus esforços de querer vencer na vida. Pecado está em você viver atrás de palestras motivacionais e cursos como os COAT, né? Eu não sei se é assim que fala, né? Os cursos COAT, sei lá, qualquer coisa parecida. E passar horas e mais horas assistindo os YouTubers, os experts nos assuntos que você quer chegar ao topo. Para você saber como ser mais forte, como ser mais bonito, como conquistar o amor da sua vida, como chegar no topo do seu trabalho. E não conseguir passar uma hora assistindo uma pregação. Esse é o pecado. Aí é o pecado. Claro que também não é pecado você festar ou curtir seu dia, o seu dia de folga, o seu final de semana. O pecado está em você viver
postando em suas redes sociais a sua ostentação e bebedeiras e festanças, e depois ainda chegar no culto com cara de santo, ou melhor, com cara de sono, cansado. Ih, é esse irmão que vai pregar hoje? Ai, não gosto desse hino. Ai, esse hino me dá sono. Pecado está em usar os seus dons para o puro prazer pessoal, ou para o seu gosto pessoal, e até mesmo para agradar os amigos, mas não usa os seus dons na obra de Deus, para glorificar a Deus. O pecado está em usar o seu tempo para agradar o seu eu. Vamos voltar ao nosso texto. Levítico 22. Levítico 22. Versículos 18 ao 22. Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer aqui da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá, macho sem defeito, ou dos bois, ou dos carneiros, ou das cabras, nenhuma coisa que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, sarnoso, ou cheio de pinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Mas, irmão, essa ordenança da perfeição das ofertas foi para os judeus, no tempo da lei. Agora não há mais necessidade disso. Então vamos lá ver o que diz as Escrituras. Romanos, vamos lá. Romanos. Capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos da igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em que? O que diz aí? Sacrifício vivo. E quais são as qualificações? Vivo, que mais? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje você vai entrar na presença de Deus, você não vai levar carneiro, você não vai levar boi. Você não vai pegar aí umas pombinhas, umas rolinhas e vai levar no culto. Ah, para onde você vai com essas pombinhas, irmão Fábio? Não. Apesar que nem a Bíblia, muitos não têm nem mais coragem de levar quando está indo para a igreja, né? Cadê a sua Bíblia, irmão? Ah, está aqui instalada no meu telefone. Eu lembro que teve uma época em que uma determinada editora inventou uma Bíblia que era bem pequenina, do tamanho daqueles livrinhos que tem o Novo Testamento, Salmo e Provérbios, e chamaram aquela Bíbliazinha de Bíblia de bolso. E
Tinha uma turminha nossa na igreja na época e falou assim: ah, a Bíblia que o fulano trouxe. Que Bíblia? Aqui, aí tirou do bolso. Ah, isso é Bíblia de crente safado. É fácil, é prático. Saiu da igreja, pôs no bolso. Ah, ninguém sabe que eu sou crente. Mas a palavra de Deus está comigo. Ainda, Romanos, vamos lá. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos ver o que mais que a Bíblia diz. Versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para de obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco, o que está escrito aí? Apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas, qual é a ordem? Qual é a ordem? Está aí, versículo 13. Mas apresentai-vos o quê? Os seus corpos a quem? A Deus. Como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como que? Instrumentos de justiça. Primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Você ainda não está contente com essas passagens que falam a respeito que nós temos que entrar na presença de Deus com as qualificações de santidade, de puro, perfeitos diante de Deus? Vamos a essa também. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. O apóstolo Paulo poderia parar aqui, poderia pôr ponto final aqui. Mas ele dá as qualificações de como esses homens vão orar, ou de como eles devem estar, levantando mãos santas. Alguns grupos, vamos dar uma pausa, alguns grupos seguem isso à risca. Quando vão fazer essas orações, Senhor, isso ok, começa a orar e levanta a mão e essas coisas todas. Como se isso fosse uma lei. Mas Paulo não parou aí. Ele disse, a qualificação, ele mostra a qualificação das mãos. Essas mãos têm que ser o quê? Santas. E esses homens têm que estar sem ira, nem contenda. Quantos estão lá, não sei o quê? Estão cheios de pecados, estão cheios de defeitos, estão moídos, quebrados, manchados. As mãos estão impuras. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Alguns vão questionar a respeito dessa passagem, mas vamos lá. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Talvez alguém me questione, como eu comentei, né? Mas, irmão, na minha cidade não tem igreja. Onde eu moro, não tem uma igreja fiel, uma igreja bíblica. Irmão, se reúna com sua família. Se reúna com seu vizinho. Comece a entregar o folheto. Faça o culto no lar. Mas eu não sei pregar. Moisés também não sabia falar e liderou uma multidão enorme, gigante. Liderou esse povo e foi levado para Canaã.
Isaías também disse que, ai, que será de mim? A minha boca é má, eu tenho meus lábios impuros. Mas Deus capacitou. Ah, você não conhece um irmão que mora aí na sua cidade? Vai lá, leva um versículo. Lê um versículo para esse irmão, faça uma oração, se reúna com ele, faça uma visita. Ah, eu tenho vergonha. Tem vergonha de compartilhar a palavra de Deus, mas não tem vergonha de pecar. Não tem vergonha de deixar de servir a Deus. A sua Bíblia é de bolso? Você está sendo um crente safado, né? Então, como viver o seu melhor? Nós temos a resposta. A orientação do livro de Levítico de apresentar uma obra ou uma vida perfeita, valiosa. Havia uma charada, uma pequena charada que dizia assim: eu tenho 2 cachorros e eu estou vendendo esses 2 cachorros. Os 2 cachorros são de raça. Um eu estou vendendo por R$1.000. Vacinado, vermifugado, a carteirinha de vacinação, tudo. Espetáculo. O outro estou vendendo por R$100. Ou 100 euros, né? Para aqueles que são de Portugal e da Europa, né? Um eu estou vendendo por 1.000, todo bonitão, todo perfeito. O outro eu estou vendendo por 100. O 100, ele tem um pequeno problema. Qual é o problema? Ele tem a doença da raiva. Então, tinha uma charada em relação a isso. Qual é a charada? Qual é a moral da história? A moral da história é: o barato é louco. Como diz a linguagem da molecada, né? Será que você está dedicando a Deus, você está dando a Deus algo barato? Será que o seu barato é louco? Será que você está vivendo uma vida assim diante de Deus? Será que você não está buscando viver o seu melhor para agradar o seu eu, a sua vontade, para atingir os seus objetivos, para realizar o seu sonho? E está deixando o serviço de Deus de lado, a obra de Deus de lado? Você não usa o que você tem de capacitação dada por Deus, que são os seus dons para Deus, mas usa para um agrado próprio seu? Ou para mostrar para os seus amigos que você sabe, ou que você é, ou que você tem? Como viver o seu melhor? Salmo 37 vai dar a orientação. Salmo 37, verso 5. É a chave para você poder viver melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele fará o quê? O quê? O que é o fará? Fará o quê? O seu caminho.
Deus cuidará do seu caminho. Deus cuidará da sua profissão, da sua família, das suas roupas, dos seus bens, do seu sonho. Mas entrega o seu caminho ao Senhor. Viver o seu melhor para Deus. Dar o seu melhor para cultuar a Deus. Dar o melhor do seu tempo, da sua saúde, da sua vida. Para conhecer a palavra de Deus, para crescer no conhecimento, para divulgar o evangelho para um amigo, para um parente, para um patrão, para um funcionário. Para o rapaz que é o caixa do mercado, para a senhora da farmácia, para o homem que entrega o gás, o pedreiro que fez a obra da sua casa, e assim por diante. Não sabe pregar? Leva um versículo, entrega um folheto, ore, vai fazer uma visita a um irmão. Para você que é salvo, diz que é salvo em Cristo, você está dando o seu melhor para Deus? Qual é o tempo que você passa com Deus? Você passa um tempo de qualidade? Em comparação às coisas que você busca no seu dia a dia? Esteja firme, sempre atento às Escrituras. Não leve um cordeiro todo esbugalhado para Deus. Não apareça para Deus de qualquer maneira. Se você ainda não é salvo, as suas obras nunca poderão ser perfeitas, nunca poderão ser aceitas por Deus para que você seja salvo. Saiba que Jesus, o único homem perfeito que houve no mundo, este deu a vida por você, para salvar a sua vida, para te livrar da condenação dos seus pecados. E para você, meu amigo, que está longe da palavra de Deus, está longe de ter uma vida que agrade a Deus, está longe de apresentar a sua vida em santidade a Deus, está desviado, está afastado, está sem comunhão com a igreja, com os irmãos, com Deus. Volte. Se arrependa dos seus pecados. E entregue a sua vida ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, queremos, Senhor, neste momento, lhe agradecer pela Tua palavra. Palavra essa que nos ensina, que nos orienta, que nos exorta quanto à nossa maneira de viver, quanto à nossa forma de chegarmos na Tua presença para Te cultuar e para Lhe servir, tanto no nosso dia a dia, quanto nos momentos formais de culto, de reunião com os irmãos. Pedimos ao Pai que o Senhor nos capacite, nos ajude a nos doarmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti. Aquele que ainda não
está salvo, que o Senhor esteja agindo na vida dele, transformando aquele que está desviado, Senhor, que o Senhor traga de volta para seus braços. E ao salvo, ó Pai, capacite, dê forças nessa caminhada. Se conosco nessa semana que se inicia, nos guardando, nos protegendo, cuidando de cada um de nós e nos preparando, Senhor, para o próximo culto. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.